Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Polemizando. Muito bom ter você aqui. Aproveita, já curta, compartilhe esse episódio com alguém que você possa... você entende que pode ajudar no aprendizado, na compreensão das nossas discussões sobre gerações, desafio de liderança, desafio de RH. E nós temos aqui o Jamerson e o Denis, e eles vieram para bater um papo com a gente sobre o papel da educação corporativa e o impacto na aprendizagem, na vida e carreira das novas gerações. E esse tema ele é especialmente sensível porque a Pauline atua, né, na educação corporativa, no desenvolvimento corporativo, e a gente acredita muito na força das companhias para mudar todo o seu ecossistema. Então, a força de devolver para a sociedade aquilo que as empresas ganham da sociedade. Então, meninos, muito obrigada por estarem aqui com a gente. Muito obrigada mesmo. Tenho certeza que vai ser um ótimo bate-papo. Vocês foram muito bem falados. Recomendados. Recomendados. Muito importante. Então, antes da gente começar, de eu começar com as perguntas, eu quero pedir para vocês se apresentarem, né? Quem é o Denis? Quem é o Jamerson? O que vocês atuam atualmente? E aí depois a gente entra no projeto, no Formare. Quem começa? Posso começar? Prazer, meu nome é Denis Araújo, sou ex-educador voluntário, né, do projeto Formare, e hoje eu atuo numa área totalmente diferente, que é na área da fiscalização pública, né? Trabalho na SP Trans, eu tenho 8 anos lá. Ah, tem que ser tua amiga, então. Já tenho 8 anos lá na SP Trans, e a partir todo o desenvolvimento aí do Formare, partir para a área pública agora. Excelente. Muito bom. Obrigada. Legal. Prazer, eu sou Jamerson, eu tenho 38 anos, sou ex-aluno do Formare há 23 anos atrás. Hoje eu me formei em engenheiro de software e hoje eu atuo na parte de qualidade de teste de software e dentro da área bancária, né? Eu trabalho no C6 Bank, sou um dos técnicos, dos responsáveis lá da área, sênior. Então, eu tô ajudando bastante nessa parte aí. Maravilhoso. Nós somos clientes do C6. Que bom. Se tiver um problema, nós já Que sabemos bom. quem chamar. Estamos bem assessoradas, hein? C6 e SP Trans. Pensei na mesma coisa. Eu quero fazer já uma pergunta, Olha uma só. perguntinha para você. Pode. Hoje, né, 20 anos depois de você ingressar na Formare, quando você relembra aquele jovem, você imaginava que estaria nessa posição? Não, realmente, assim, quando eu fui convidado, começou a voltar, né, ao tempo e aí eu lembrei desde o do primeiro momento, né, desde ir até correr atrás para fazer a inscrição ao programa, fazer a prova, fazer a seleção, e aí eu não imaginava estar na posição hoje, e assim, o programa, na verdade, me incentivou a muita coisa, né, a fazer faculdade, a correr atrás da área superior. Quando eu fiz o programa, eu estava no segundo ano do ensino médio, e ainda eu tinha um ano ainda para poder pensar no que eu ia fazer, né? Tinha muitos sonhos, mas por ser muito carente, né? A parte socioeconômica toda ter uma dificuldade, eu não sonhava fazer uma faculdade tão rápido. E através do programa a gente começou a enxergar outros horizontes. Então, para mim, foi É fantástico. como abrir uma janela. Exatamente, essa é a palavra. Abriu uma janela e apareceram pessoas maravilhosas na minha vida para poder alavancar, né? E aí eu aproveitei a oportunidade e hoje eu posso falar que foi muito válido aquele esforço lá no passado. Queria dar fazer uma pergunta para quem está assistindo a gente. Entender, saber o que é o Formare, né? Não é a primeira vez que a gente fala dele aqui nessa temporada do Polemizando, porque a gente teve a Cíntia,
que foi também colega de vocês nesse programa. Mas eu queria que vocês explicassem, até porque você foi um educador voluntário, né, dentro do Formare, o que é o Formare, né? O que que é o programa, a característica, qual era o objetivo dele, para a gente poder ajudar as pessoas a entenderem a trajetória de vocês. Formar ele era um projeto dentro da empresa, né? Na empresa era a Mali, que ela tinha a visão de trazer uma educação profissional a jovens com socioeconomicamente vulnerável, né? Uhum. Então, a partir desse programa, a gente capacitava esses jovens para o mercado de trabalho, né? Jovens que muitas vezes não tinha uma condição de pagar um curso técnico, né? Não tinha uma perspectiva, às vezes, de futuro. Então, a Fundação IOSP, ela trouxe esse programa para dentro da empresa, né? Nos capacitou, eu como educador voluntário, para trazer uma visão mais técnica, né, para esses jovens Então, o programa acontecia dentro da empresa dentro da empresa. e era uma formação técnica, mas era também matérias português, matemática, ou não? Isso ficava. Vocês tinham também que continuar em paralelo à escola. Como funcionava a estrutura? Na verdade, assim, o programa em si, a gente tinha 8 horas, né? A duração de 8 horas por dia. Então a gente ficava as 8 horas dentro da empresa. Então tinha o café da manhã, tinha a parte do almoço, tinha o café da tarde, né? A gente fazia as refeições dentro da própria empresa, Uhum. até mesmo pela empresa ter restaurantes, né? E proporcionar isso pra gente. E a gente tinha várias matérias, né? Algumas matérias, no meu ponto de vista, foram incluídas para desenvolvimento de personalidade, né, de comportamento. Não tinha só a parte técnica, né? Tinha muitas matérias técnicas voltado para a área profissional, mas também tinha outras matérias, como matemática, tinha inglês. Então, assim, tinha matérias para que ajudasse a gente no nosso ensino médio também, pela educação ser fraca. Então, assim, Uhum. a gente agregava isso muitas vezes no nosso ensino médio. Então, tinha realmente matemática, tinha inglês, tinha português, tinha essas matérias, né, tradicionais. E vocês tinham E, que estar matriculados no ensino médio também? sim, Sim. Não sim, todos. substituía. Não Não, não. substituía. Não substituía. Todos que faziam, né, na minha turma, tinham 22 alunos, foram 11 meninos e 11 meninas, divididos, né, mesclados ali, e todos estavam matriculados, todos estavam fazendo. Tinha alguns que já no último ano do ensino médio e outros no segundo ano, né? Uhum. No segundo ano, eu não me lembro bem se tinha primeiro ano, mas eu sei que tinha segundo ano e terceiro ano. Porque o objetivo do programa era para que o jovem continuasse dentro da empresa após se formar. Então, ele estava se formando no ensino médio, com a agregação do programa, eles já incluíam para alguma área dentro da empresa. Foi assim que aconteceu. E o programa era um ano ou você Ah. poderia estender por mais de um ano? Um ano. É um Programa de 12 meses. ano, de Isso. 12 meses. Excelente. E, Denis, me conta uma coisa. Você que foi educador voluntário, você passou por algumas turmas. Quanto tempo você ficou como educador? Eu fiquei 2 anos. 2 anos. 2 anos como educador. Você foi educador dele? Fui educador. Sim. Puxou a orelha dele? Não, eles eram muito comportados. É. Por incrível que pareça, era uma turma assim, tanto as duas turmas eram jovens muito comportados, assim, né? Eles prestavam muita atenção, talvez até mesmo pela necessidade de aprendizado, né? Uhum. Então, não tivemos muito problemas, assim, mais emocionais, Mais né? emoção. Ah, Porque eu e a Mari, a gente lidava com a área de comunicação. uhum. Então, A Mari, a gente- nossa Maria a Ângela. Mariana. A gente dava a disciplina de comunicação, né? Então a gente tinha que puxar um pouco o lado emocional também para ver que não é que não é só festas, né? Mas sim tem uma a área corporativa, ela tem que tratar essa parte emocional também, né? Que eles eram jovens que eles vieram com muitas dificuldades, tinham muitas dificuldades, tanto socioeconômica, na escola, né? Que eles estudavam.
Então a gente tinha que trazer também, trabalhar esse lado emocional deles. Denise, deixa eu fazer uma Vai. perguntinha. Eu tô tão curiosa aqui. Me diz uma coisa, você disse que você foi educador voluntário, né? Você se candidatou ou te escolheram? Como foi esse processo? Não, eu me candidatei. E o que te deu essa vontade? No começo foi um desafio muito grande, né? Quando surgiu a oportunidade que lançaram lá no quadro, eu me senti desafiado, porque a minha área, a minha formação sempre foi em questão de esporte, né? Uhum. E quando praticava esporte, eu fui para uma escola, eu estava num colégio ao qual, quando o professor não vinha, eu ficava ali ajudando os jovens lá, né? Uhum. Então eu tinha aquela vontade, aquele interesse de passar um pouco de conhecimento, porque eu acho muito importante, por mais que a gente não tenha nenhuma formação técnica, mas a gente tem experiência e conhecimento. E isso me desafiou. E aí foi quando eu me candidatei e no nosso setor, né, que eu trabalhava no chão de fábrica, era, teve poucos pessoas, acho que três pessoas que se candidataram só. Uhum. Então, para mim foi muito importante. E como que esses jovens chegavam? Eu queria ouvir de você, né? Você deve ter ficado perto deles, né? No sentido de conhecê-los. E o Jamerson trouxe a questão da janela, né? De se Sim, abrir janelas. Também sim. foi um termo que a Cíntia, né, no episódio, no episódio terceiro ou quarto nosso, trouxe o quanto esse programa abriu a perspectiva dela. Eles chegavam assim, de uma forma geral, os jovens? Qual era a visão de carreira, de futuro dessa gurizada que chegava até o Formare? Era muito, a gente foi descobrindo aos poucos. Eu acredito muito que eles tinham muitos sonhos, mas não conseguiam enxergar materializar aqueles sonhos, né? E aí chegaram com muitas dúvidas, né? A gente teve alguns problemas no início, muito emocionais mesmo, Que que a tipo de gente, problema? vamos se Não precisa dizer dizer assim, nomes. não, a gente teve problemas como você a forma de falar, de pensar, né? Uma De certa se comportar, agressividade, de assim? se comportar, né? Então você tem que, porque eles estavam saindo eles tinham o ensino médio, né? Estavam no ensino médio, que nas periferias de escola precária, às vezes a condição não, muitas uma das casas que eu fui fazer visita eh, antes de iniciar o projeto, né? A gente foi visitá-los, né, na casa, Interessante. conhecer a condição social e era muito vulnerável. Fazia parte do processo, né, da seleção. Além da prova em si, tinha a parte que os educadores iam fazer uma visita para ver se realmente se encaixava na perspectiva do programa, né? Uhum. E aí foi aonde houve as visitas, não foi isso, Denis? Isso. Aí quando eles vêm, que eles olham aquilo, pô, puxa, eu vou ter uma refeição, vamos ter isso, vamos ter aquilo, lidar com aquela, vamos se dizer assim, aquela fartura era algo desafiador para eles e foi para nós também, porque Fartura de alimentação? de De tudo, tudo? de De tudo, de conhecimento, de acesso, de conhecimento, tudo. de estar assim com profissionais, né, ali lidar com profissionais, a timidez muitas vezes a gente tinha que despertar, conversar muito com eles a respeito. Não, você pode falar, pode perguntar, né, tiver as dúvidas, pode esclarecer, porque eles chegaram muito tímidos mesmo. Então foi um desafio muito grande. E o que transformou na sua carreira essa experiência, Denis? Me tornou mais ser humano. Ah, que lindo. Eu acho que a gente muitas vezes a gente tem uma perspectiva de que se para nós está tudo bem, Uhum. se a gente está conseguindo, para os outros não importa, né? E aí o que me chamava mais atenção que me desafiou foi que eu pude
mesmo nas minhas dificuldades, né? Uhum. Eu também a gente passa dificuldades, assim, passa luta, mas o que eu aprendi, eu me desafiei a proporcionar para eles, né? Uhum. Uma realidade, que a gente pode alcançar as coisas, né? Uhum. Não basta você, como eu posso dizer, não basta só você sonhar. Você Uhum. pode, você pode ir além dos seus sonhos, né? Mas você tem que acreditar. É, Então foi um desafio muito grande. ampliar a perspectiva, né? Ampliar a perspectiva. Eu queria fazer uma perguntinha pro Jamerson. Você, né, era esse aluno, né, participou de todo esse processo, você mudou sua perspectiva, sua carreira. Eu queria saber, a primeira coisa é se impactou também na sua família. Você leu minha mente agora? Não. Eu ia perguntar Se isso, impactou juro. isso na tua família? E o que você sabe do grupo também que estava com você, se isso também repercutiu positivamente, como foi com você? Sim, a resposta é sim, impactou muito na minha família. Só para vocês terem ideia, eu sou o mais velho de 5 irmãos. Na época, né, meu pai já não estava mais com a minha mãe, já era separado. E eu sempre, na minha cabeça, eu tinha que ser o espelho ali, né? Assim, como homem, filho mais velho para os outros, eu tinha que ser o espelho. E foi aonde surgiu a oportunidade de participar do programa, né? Na época, eu lembro bem que eu fazia mecânica de autos e uma ação social. Foi aonde eu descobri a possibilidade de entrar no Formare, né? Né, falou, o meu professor, na época da ação social, falou assim, tá acontecendo uma inscrição para um programa na Mali Metal Leve, uma das empresas referências, né, no nosso mundo da mecânica, e vocês não se interessam, só que tinha uma faixa etária, tinha idade, era meio que, né, assim, tinha uma seleção ali, tinha uma faixa etária de idade, então assim, não todos poderiam se inscrever, e eu me encaixei. E aí eu fiz a inscrição, saí do curso, já fui direto fazer a inscrição, consegui fazer a inscrição para fazer o processo seletivo. E assim, tudo isso já vai refletindo na minha família. Por meus irmãos ver que eu tava correndo atrás, que eu tava indo, saindo da realidade nossa, porque, assim, eu morava num bairro muito carente, muito pobre, então já saí daquele mundo, né, daquelas pessoas que faziam parte do nosso convívio, para poder ir buscar algo fora. Então, já foi um desafio grande fazer essa parte. Então, para eles foram se espelhando. E até meus amigos, inclusive, você falou de família, mas até os amigos que andavam comigo na época, que estudavam comigo, refletiu para eles, porque eles falaram, nossa, mas como você conseguiu tudo isso? Como você tá assim? A gente também pode conseguir. Eu Eu falei, quero isso claro, pra mim, né? eu quero isso para mim, sabe? Então Isso você é muito acaba importante. querendo ou não mudando, assim, você vai fazendo uma cadeia ali no seu ciclo de amizades que o pessoal vai querendo mais, sabe? Uhum. Porque você conseguiu algo, então eu também posso conseguir. Então isso para mim foi Você suma muda a importância. perspectiva das pessoas, né? Exatamente, E exatamente. algum irmão seu seguiu? Então, meus irmãos, eles não tiveram oportunidade de participar num programa, tal, Aham. mas eles fizeram outro tipo de coisa, de programas, assim, Uhum, participaram de outros programas voltado na área social, uhum. sabe? Então, assim, isso para eles foi um despertar. É muito legal isso. Eu ouvindo vocês, a gente está num momento que ESG ele está caindo por terra, né? As Uhum, empresas estão cada vez mais num movimento de deixar para lá, né? E aí eu queria conectar só. Me perguntaram esses dias, você acha que as empresas realmente vão abandonar esses projetos de diversidade? Eu pensei, depende. Aquela que quer fazer diferença no mundo, aquela que se importa com justiça social, aquela que se importa em devolver aqui, né, o que eu falei na abertura, para a sociedade, aquilo que ela ganha e extrai da sociedade, não vai morrer. E talvez nem precisasse surgir um programa de ESG global, uhum, porque tem a ver com o que legado eu quero deixar no mundo, assim, né? E sim. ouvindo vocês, eu vejo. Você diz para mim o que é SG, Ah, tá? Que eu não é, sou do mundo corporativo. ESG é uma. Eu nem, é um pacto global? É pacto global, né, Mari? A Mari está aqui nos bastidores. Que as grandes organizações vão olhar para a sustentabilidade, environment,
ambiente, sustentabilidade, governança e sustentabilidade, é isso, né? E aí, dentro do ESG, vem os programas de diversidade, vem a preocupação com clima e meio ambiente, vem com... Enfim, né? E aí, ouvindo vocês, voltando o que eu estava falando, o quão é importante, e aí vocês agora estão em organizações, por que as empresas não trabalham mais no sentido de volume mesmo, né? Mais empresas trabalhando esse tipo de programa que impacta tantas vidas, né? Porque pelo teu depoimento, a partir da pergunta da Nevinka, não foi só você, né? Jamerson ou os outros, mais os outros 21. Todo um entorno de vocês, uma transformação social, uma perspectiva de vida, uma qualidade, né? Uma qualidade de vida mesmo, social, de ascender socialmente. A ascensão social vindo da base, né? O que vocês enxergam hoje? Vocês estão em ambientes corporativos? Eu entendo que é muito importante. A gente estava até comentando lá fora, hoje conhecido, assim, tem duas organizações que trabalham, que fazem essa formação do profissional. E essa formação eu vejo como muito, muito importante, porque você transforma a vida. Hoje as organizações elas estão muito mais preocupadas em trazer jovens que já estejam preparados, né? Entre aspas, né? Podemos dizer assim, eles acham que estão preparados. Só que quando você chega no ambiente, a gente vê muito problema com do jovem aprendiz, que ele entra numa organização a qual ele não teve uma formação, ele não teve um treinamento assim, ele entra Cru, né? podemos dizer assim, entra cru. E chega lá quando ele Só com a vê, roupa do corpo. quando vê toda aquela demanda, aí ele já se julga incapaz. E aí é onde ele começa a declinar. E aí querer se afastar do trabalho. Então, eu acho muito importante que faça até um apelo, né? Que volte esses programas, né? E não somente para os jovens, mas os educadores também, as pessoas que participam desses projetos voluntários crescem muito. E eu acho muito importante isso que você está dizendo, porque não está essa perspectiva de que a empresa quer a pessoa formada, já fazendo tudo, sabendo tudo, não está apenas em um nicho ou em uma camada social. Isso se espera de jovens de classe média, de classe alta, de jovens que estão entrando no mercado de trabalho. E cada vez mais a gente tem percebido em diferentes empresas, instituições, que os jovens desistem. Quando a pressão começa a ficar muito grande, e aí entra também uma questão de desenvolvimento de habilidades socioemocionais, que é uma geração que tem mais dificuldade, e aí começa a pressão e eles começam a espanar, como a gente brinca, né? Desistir. Isso é verdade. Eu também tenho observado muito essa questão, né? Que quando eles chegam no mercado de trabalho, quando eles começam a atuar, na verdade, no mercado de trabalho, e eles vêem toda aquela demanda, aí eles não conseguem se desenvolver. E aí começa muitos problemas, aí tem as faltas, né? Aí começa a ter problema emocional, e é muito complicado. E tudo isso é por falta de treinamento, né? Sim, foi muito interessante essa parte que a gente está falando aqui. Voltando um pouquinho mais para o programa agora, né? Dentro desses 12 meses do programa, o que aconteceu? Chegou o momento do programa que foi proporcionado da gente fazer estágio em cada área da empresa. Então, esses alunos, eles passaram em cada área da empresa. Inclusive no chão de fábrica, inclusive em áreas jurídicas, inclusive em engenharia. Então, assim, o jovem, ele teve a oportunidade de experimentar um pouquinho e saber a realidade de cada departamento. Com isso, fez o jovem se decidir
pô, eu gostei mais dessa área, eu me identifiquei mais com essa área. Então, acho que isso é muito importante. Voltando agora para o assunto que a gente estava falando aqui, e aí muitas vezes a empresa já quer o cara pronto, mas o cara nem se descobriu direito, ele não teve a oportunidade de viver, né, uma área, viver uma experiência, né? Então ele entra muitas vezes muito empolgado e acaba declinando exatamente por isso, porque a pressão é muito grande ali naquele setor, naquela área que ele tá, e de repente ele não quer aquilo, de repente ele só tá pelo momento e acaba não vivenciando. Então, isso acabou acontecendo com a gente, né? Eu falo com a gente, dos 22 que estavam no programa, porque a gente teve essa oportunidade, teve esse despertar, né? Então, isso é muito interessante. E, assim, realmente eu também peço um apelo aqui, usando as palavras do Denis, para que os RH das empresas, as grandes organizações continuem com esses programas, porque isso é muito importante. Formar hoje jovens é muito difícil, né? E, assim, a parte técnica eu acho muito mais fácil, porque tem muita coisa para ler. Agora, formar ele como pessoa, formar uma pessoa e um profissional ali que você queira é muito difícil. Inclusive, eu estava falando com a minha coordenadora recentemente, nas empresas, você é contratado pelas suas competências e você é demitido pelo seu comportamento. Então, isso é muito importante. E no programa a gente conseguiu trabalhar os dois lados, tanto a lado profissional quanto comportamental. Então, isso é fundamental. E eu acho que isso que as empresas precisam, trabalhar esses dois lados. Porque muitas vezes você chega preparado, você chega até com uma formação. Mas e o seu comportamental, como é que tá? Interessante a fala do Jamerson, que esse lado comportamental, ele afeta muito. E a gente tem que realmente se descobrir. Porque eu estava até falando para ele, eu não tenho disciplina para ficar na parte corporativa, de software, desses negócios. Eu sou muito mais operacional. Uhum. Então, a minha área é operacional. Eu já tentei fazer coisas administrativas e não consigo me enxergar naquele local. E o jovem hoje, ele, na necessidade, não, eu tenho que trabalhar, eu vou para a parte administrativa. Aí chega lá, vê toda aquela demanda, aquele monte de papel, leis daqui, não sei o quê. Eles acabam desistindo. Uhum. E muitas vezes você vê muito jovem que tem a oportunidade operacional e se desenvolve muito mais. Uhum. Então, acho que esse processo dessas formações, ela é muito importante. Eu queria fazer um gancho que pensando, ouvindo vocês, o que me veio, assim, é que as empresas, elas não estão mais... A gente está num mundo muito acelerado, né? Sim. Tudo para ontem, tudo rápido, a nossa atenção é uma atenção muito frágil por causa de toda a tecnologia, com a velocidade das transformações, enfim, e isso está refletindo não só no nosso comportamento, pensando alto aqui com vocês, mas também como as empresas estão encarando a velocidade de maturidade dos profissionais. Então, não estão mais esperando a maturação. Está chegando um jovem que precisa do óbvio, do arroz com feijão, ele precisa de tempo, ele precisa conhecer as áreas, ele não vai precisar dos 3 meses só da integração, ele vai precisar de 1 ano, porque ele está vindo de uma realidade que é diferente. Independente da classe social, qualquer jovem vem da escola. Sim. Né? A escola um pouco melhor, ela vai, claro, formar ele um pouco melhor, mas ele não tem experiência, da mesma forma que o jovem que vem de uma escola da periferia, talvez com mais precariedade em termos de ensino. Então, independente da classe social, ele vai chegar com muita necessidade de desenvolvimento. Uhum. Uns mais, outros menos. Sim. Mas, pegando o que você falou, não, vamos render. Você chegou como estagiário, mas eu quero que você entregue como um júnior, mínimo, quiçá com pleno. Se você entregar com pleno, melhor ainda. Se você conseguir entregar com júnior, maravilhoso. Mas não. A velocidade com que se quer que ele entregue com qualidade, com comportamento, é como se o mundo antes fosse todo perfeito para
plugar ele ali na empresa. E não é assim, ninguém nunca foi. Uhum. Eu lembro do meu tempo de... coisa que a gente mais ouve e ainda ouve é que a universidade, quem passa pela universidade, não prepara o profissional para o que é a vida louca da Exatamente. organização. Você imagine um jovem que nem passa para a universidade, né? Que nem passa por uma formação, mas que busca um espaço dentro de uma companhia. Ninguém olha para ele. Ou muitas poucas empresas olham, respeitam o ciclo, né, das pessoas. Eu acho que é aí que está um dos grandes problemas nossos da sociedade. Aí o jovem não quer entrar, não consegue ficar no emprego, que é o que vocês estavam falando, porque o mundo é muito pesado para ele, provavelmente se sente incapaz, Sim. mexe com a autoestima dele, porque ele não consegue entregar, porque a empresa já achou que ele era um profissional de júnior a pleno, né? Então, eu acho que esse entendimento dos nossos ciclos como gente mesmo, né? Como a gente é criança, depois a gente é adolescente, depois a gente é jovem, depois a gente entra na empresa. A gente precisa desse tempo de processar, aprender. Maturação. Maturação. Não tem como eu dormir jovem, imaturo, inexperiente e acordar Sim. no alto do meu potencial, entregando horrores, aguentando pressão por resultado. Chefe que não dá bom dia, não dá boa tarde, cobra meta, Exatamente. ninguém me mostrou isso aqui. Ou sabendo muitos aplicativos, a gente em outros episódios ouviu jovens falando, né? Vaga de estágio, precisa falar inglês, espanhol, precisa saber vários softwares e não sei o quê. Então, assim, já querem a pessoa pronta de um jovem que tem 18 anos, 19 anos e que acabou de sair da escola. Ele não teve nem tempo, nem idade para ir, para É. chegar até, né? É. Para estar tão preparado como esperam. Por isso que eu acho que a educação corporativa, que ultrapassa os muros da empresa, ela é tão relevante para a sociedade. Porque ela vai chegar nos Jamerson da vida. Ela vai chegar nas Cíntias da vida. Sim. Jovens que... de mostrar um outro mundo, né? E olha o potencial, olha onde você chegou até agora, ainda nem... Você não vai se aposentar, né, por enquanto. Sim. Então, quanto ainda você pode percorrer pensando no futuro? E o quanto pode dar oportunidades para outros Denis poderem entregar um pouco de si para o outro, né? Realmente conseguir gerar uma relevância. Porque eu acho que, no final das contas, isso é sucesso. Uma troca, foi uma troca de experiência muito boa, né? Das dificuldades que eles tinham e com a nossa vontade também, como educador, de aprender, né? Porque às vezes eu sempre falo que o formar em si, o projeto em si, ele também me ensinou muito. Ele me ensinou muito, né? Através da dificuldade, o jeito deles, a forma deles pensarem, né? Então, é muito importante a educação corporativa. Muito. É muito importante. Eu fico triste, assim, porque hoje eles não tá tendo essa visão, né? As empresas ou os jovens? As empresas. As empresas não estão tendo essa visão. E aí a gente vê, já temos o problema que teve aí essa pandemia que já deixou os jovens mais retraídos, né? Eu falo porque eu tenho uma filha jovem, acabou de se formar agora no ensino técnico, médio técnico, né? Tá em busca do mercado de trabalho. Só que eu aplico a educação, o educador voluntário que eu era, agora eu estou dentro de casa, né? Com eles. Eu sempre mostro para eles a realidade, né? Então, agora ela está caminhando, ela vai entendendo um pouco mais das coisas. Eu vou falando da área produtiva, o que para ela entender, né? Mas isso é algo que eu espero das empresas, né? Que as empresas possam dar essa oportunidade. Porque ela chegando, ela fez um processo agora e tá caminhando. E eu fiquei feliz porque ela falou assim, pai, eu vou começar acho que só em maio, e no mês de abril é um mês inteiro que eles vão dar de treinamento pra gente. Aí eu falei assim, poxa, que legal, né? Se preocupar em um mês, pelo menos, mostrar o que é.
Para Sim. quando ela entrar lá, ela saber o que que ela vai fazer, né? Uhum. Então é muito importante. A educação corporativa, ela é essencial na vida dos jovens hoje. Eu queria dizer que eu estou batendo nessa tecla desde o primeiro episódio, né? Que as escolas não dão conta do que os jovens precisam, as universidades não dão conta. E tem uma defasagem, inclusive acadêmica, por causa da pandemia, por causa das mudanças do ensino médio, que cada hora está de um jeito e de Sim. outro. Então, independente da classe social, né, da faixa que você esteja, temos um trabalho enorme, especialmente com o desenvolvimento de habilidades socioemocionais. Falar em público, saber lidar com Exatamente. pressão, resolver problemas, ser criativo, enfim, uma série de coisas. E o que eu acho das empresas, né, e falando um pouco das empresas, que é uma pena que não estejam investindo, é porque além do impacto social, né, dessa contribuição social que é fundamental, as empresas não estão percebendo que tem um impacto financeiro. Sim. Porque eu também contrato jovens e tudo mais. E é um gasto absurdo você dedicar um tempo para processo seletivo e aí a pessoa não se adapta e não se adapta, não se adapta. E nós temos ouvido várias pessoas aqui de RH, várias pessoas que estão vindo conversar com a gente sobre a dificuldade de encaixar o jovem ao que o mercado de trabalho. Então, assim, tem que ser um movimento de ambos os lados. Né? O movimento das instituições educacionais e tudo mais que vão se ajustando às necessidades do mercado de trabalho, mas também das empresas que vão formando este jovem, porque não terá jovem pronto. E daqui a pouco não vai ter ninguém que vai servir para essas empresas se elas não abrirem um programa de capacitação para esses jovens. Exatamente. Você não vai ter gente no mercado de trabalho, porque ninguém vai te atender. Né? Tanto é que tem empresas que agora estão contratando as pessoas mais 50 a mais. Mas daqui a um tempo não tem mais 50 a mais. Eles não vão querer, mas Não vão eles não, querer. nós, né? Porque eu tô... Eu também estou. Mas é um movimento que, assim, muito sério, que nós estamos no Polemizando, batendo na tecla há muitos episódios e que precisa de um movimento aí corporativo de grandes instituições para preparar esses jovens, porque ele não virá pronto. E isso já está posto. Exatamente. Eu acho muito relevante essa questão, e você falando assim, como eu atuo na área de transporte público, e eu observo muito isso. Você vê poucos jovens usando o transporte público, indo para o trabalho. Hoje a gente vê pessoas mais adultas, né? A gente acompanha embarque e desembarque de passageiros. Se você olha assim, tem momentos que você olha e você fala assim, puxa, esse senhor já tem 70 e poucos, aparentemente 70 anos, mas está ali indo para o trabalho, vai e volta, né? Hoje eu estou um pouco mais interno, trabalhando dentro de uma empresa interna, e aí eu vejo lá os funcionários, a maioria são pessoas já adultas, né? Já são, às vezes eu até brinco, falo assim, são anciões. Você vê nas repartições públicas, o quadro é envelhecido, e porque não tem jovens. Os jovens eles não querem esse tipo de compromisso, e as empresas também não se preocupam não tem essa paciência, capacitar, eles querem pronto. Mas exatamente por isso, os jovens, de repente, eles não estão querendo assumir essas responsabilidades pelas empresas quererem um cara muito pronto e cobrar muito, porque eles ainda não estão Pode dar, não estão preparados para isso. entregar. Então, aí acabam ficando as pessoas muito mais velhas lá, porque já aguentam, já estão ali, já é o dia a dia. E para eles é muito comum. Então, o jovem olha aquilo e fala, não vou querer isso para mim agora, sabe? Não estou preparado para isso. Então, é complicado. Quero fazer uma pergunta pela tua fala do perfil do usuário do transporte público. Você acha que os jovens... Hoje a gente tem Uber, né? Muito, muito barato, assim, na minha época de... Muito acessível, né? Muito acessível. Na minha época, existia só... Corta. Na minha época, existia só táxi. Então, era caríssimo. Sim. Era um transporte de classe média alta, né? Exatamente. E o Uber hoje eles dividem, né? Os amigos se juntam. Se juntam. Então,
eles usam esse transporte alternativo. Mas a questão que eu quero chegar não é no uso do Uber por ser barato, mas por ter uma comodidade. Será que eles não estão buscando uma comodidade, um conforto, que hoje está muito fácil, né? Todo mundo, todos os jovens têm um celular, provavelmente tem a sua conta bancária já para o pai mandar Pix. Você tem o Uber, que você não precisa ficar esperando no ponto de ônibus. Tem a questão do Netflix e outros Aplicativos, canais que eu não preciso esperar, né? O comercial tem tudo na minha mão. E aí, talvez até com a tua experiência de organizacional dos jovens que chegam, né? Porque você é um profissional sênior, então Isso. deve ter uma parte de jovem aí na tua área de tecnologia que chega, né? Vocês percebem esse jeito de viver a vida, assim, encarar as coisas do dia a dia, numa busca por uma maior comodidade? Ah, se não é cômodo, não vou. A questão não é a busca da comodidade, é se não for cômodo, eu não vou. Ou eu tô viajando aqui? O que vocês acham? Então, tem uma realidade, né? É um fato. Uhum. Só que hoje a gente vê que essa questão da comodidade, o jovem hoje ele usa muito o transporte, no caso o Uber, não para se locomover muito entre empresas, Uhum. para a empresa, sim para diversão, Uhum. seu momento de entretenimento, aí eles usam muito o aplicativo, né? Uhum. Agora, porque o transporte público hoje, ele transporta por dia 9 milhões de pessoas por dia, sendo 5 milhões transporte terrestre e o metrô Uhum. ferroviário, mais uns 5 milhões mais ou menos, né? É gente, hein? É gente, é muita gente. Então, a gente enxerga, eu enxergo isso na, na essa realidade, Essa mudança de essa comportamento. mudança de comportamento. E é bem verdade porque muitos jovens hoje eles estão buscando o home office, né? Uhum. Que é o home office. Ah, se não for home office, eu não quero. Aí presencialmente não faz sentido. Uhum. Né? Então, E aí entra um pouco das habilidades, da dificuldade de trabalhar com o outro, de trabalhar em grupo, de trabalhar no coletivo, que, de novo, eu volto a dizer, são coisas que muitas escolas não estão trabalhando, Uhum. a universidade nem pensa nisso, mas que a gente tem que formar esse jovem, que no formar, e vocês tinham. tinha. Sim. Uhum. Tinha. Isso foi muito importante. Por isso que eu até quando veio a área da comunicação, eu achei muito importante trazer isso, porque a gente tinha que mexer com o emocional, Uhum. o comportamento, né? Como falar, como se comportar, como que tá o seu dia hoje, né? Entender, ter empatia, o trabalho em grupo, o trabalho em equipe, ele é fundamental, que hoje se perdeu muito. Se perdeu muito. É aquilo, né? Ficávamos muito tempo dentro ali da empresa, né? Lidando com profissionais excelentes, com pessoas, né, de outro nível, de outra patamar, de outra, né? Então, assim, a gente tinha essa realidade ali dentro, mas voltava para casa e tinha que encarar a realidade de casa, né? Da situação que estava ali. Muitas vezes você chegava com muita coisa nova e entregava, né, para os seus irmãos, assim, passava para eles, né, a experiência que a gente tinha dentro da empresa. Então, isso foi fazendo com que eles, né, tivesse mais vontade, tivesse mais, despertasse mais essa curiosidade, né? Então isso é muito importante. Uma das coisas que eu valorizei muito também dentro do programa foi que o programa tinha toda essa parte social, né? Tinha toda essa parte socioeconômica, tinha a parte dos projetos que eram assistidos pela empresa, né? E eu fui um dos que participei depois, trabalhando dentro da área de uma das empresas, eu fui um dos coordenadores que ajudavam outras instituições. Então, assim, a gente apadrinhava, no final do ano, a gente apadrinhava algumas crianças de abrigos. Então, a gente mesmo, os funcionários do setor, se juntavam, fazia vaquinhas, compravam os alimentos, os presentes, a gente ia levar. Então, assim,
isso foi uma cadeia, né? Então, a troca de experiência que vocês passaram pra gente, a gente foi fermentando isso dentro da gente, dentro da família, em volta dos amigos, e foi levando para outros lugares. Então, foi fantástico. Então, é isso que, né? Com a pandemia veio um passo atrás, como vocês falaram, que foi esse negócio de ficar em casa, né? Home office. Você ficava muito no seu mundinho, né? Fechado. Quentinho da coberta. Você não tinha, né, De essa pijama. comunicação, você não participava ali do mundo corporativo. Então, foi um passo atrás, porque você voltou a ficar fechado. Você ficou no seu mundo, né? Se retraiu. Então, isso é importante. Voltar todo esse trabalho é fundamental para que consiga desenvolver mais os jovens. E com certeza, os jovens retraíram, ficaram mais tímidos, porque ficavam muito tempo ali dentro de casa. Uhum. Né? Não tinha essa oportunidade de estar indo nas organizações, né? Participando de grandes eventos, grandes grupos, porque estava num momento difícil. Mas, assim, é muito importante voltar isso. Voltar essa educação, né? Vivi isso, senti isso na pele com minha filha, Sim. né? De se retrair. Ela se retraiu muito, mas aí conversando, mostrando uma realidade. Meu filho também, que hoje ele é analista de marketing, né? E ele também nos ajudou bastante que a desconstruir essa questão de ficar só em casa, só dentro de casa, que era o momento que a minha filha ela se isolou mesmo, assim, não queria saber, sair de casa para ela era um trauma. A gente, vamos para tal lugar, ela não queria, né? E hoje, quando eu vi a apresentação dela do TCC, nossa, eu falei, Chorou como de pode? emoção. Foi muito emocionante, foi É. muito emocionante ver Que o quanto bom. ela transformou, ela mudou a realidade dela. É muito legal você trazer essa experiência, porque você disse que ela tá passando, né, por um processo seletivo. Sim. É essa jovem, né, que tem todas as características do grupo da faixa etária, que vai chegar nas organizações. Então, toda retraída, né, que você vem trazendo com muita propriedade, chega retraída, sem querer criar vínculos, tímida, e ela precisa de um apoio para desabrochar. Nem todo mundo tem um pai que, né, com essa visão, e se não encontra também dentro da organização, vai bater cabeça ali, vai sofrer, né? Um sofrimento, não que a vida não tenha o seu sofrimento, mas alguns são desnecessários, né? Sim. São evitáveis, digamos assim. Alguns são evitáveis. E ouvindo vocês sobre o formar, me emociona, assim, o quanto é transformador, né? Quanto é poderoso isso na vida das pessoas, né? O quanto a gente consegue realmente, quando uma organização ou quando os voluntários se dedicam, transformar vidas de verdade, né? Eu Com acho que isso certeza. que é transformar vidas, assim, na sua forma mais potente, né? Sim. Muito bom. A Mari que diga, né? A Mari Ângela que diga. Quantas lágrimas derramadas, né? Eu, tra- Quantas lágrimas. eu trabalhei 19 anos na Fundação Bradesco, é uma empresa que, eu vou falar o nome porque é uma empresa que eu admiro muito, Uhum. e também tem a educação básica, mas tem muito de educação técnica para pais e tudo. E a gente, quando inaugurava uma escola, porque elas são várias escolas no Brasil, você via a transformação da comunidade. Melhorava economicamente a comunidade, melhorava o convívio social da comunidade. Então, realmente, um programa impacta na vida daquele indivíduo, de todo mundo que está ao redor. Com certeza. Isso é fantástico. Lá dentro do programa, uma coisa muito, né? Vai vindo as lembranças, né, da gente participando, aqueles momentos maravilhosos que a gente passou lá dentro e tal. E assim, a gente conversando com a turma, hoje a gente para, quer dizer, eu paro para pensar e falo, pô, que nem uma das primeiras perguntas aqui foi: você sonhava estar onde você estava? Eu sonhava, tinha muita vontade, mas não sabia se era possível, né? Não tinha essa realidade que poderia se concretizar. Um dos meus colegas, que participou também do programa, ele sempre falava, não, eu quero ser policial, né? E aí eu falava, nossa, mas tão cedo você quer ir pra polícia? Ele falou, não, eu quero ser policial. E aí ele chegou, né? Foi pra polícia e tal, foi
primeiro para militar, depois houve a oportunidade dele ir para civil, hoje ele está na civil. Então, assim, é sonhos que já vêm de lá atrás, né? Mas com um programa, com alguém ali te incentivando e falando que é possível você chegar, você consegue chegar. Então, assim, uma das áreas que eu passei dentro da empresa, que foi a área que eu atuei mais tempo, né, que foi o laboratório de motores, centro tecnológico da MAHLE Metal Leve ali. Então, assim, foram pessoas, né, foram profissionais que adotaram a gente como um filho, né, como um membro da família. Então, foi muito importante, né, porque a pessoa, além de se preocupar com a sua parte profissional, ele se preocupava com o seu emocional, com o seu pessoal, né? Perguntava como estava a sua família, e aí criou todo um vínculo, né? Então, isso é muito importante. Então, isso não pode acabar de maneira alguma, né? Dessa forma. Quando eu saí da MAHLE Metal Leve, eu saí com pessoas com lágrimas chorando, profissionais querendo que eu ficasse, né? Eu só não fiquei pela oportunidade. Chegou o momento daquele congelamento em 2009, que um monte de empresas congelou um monte de vaga e meu nome já estava na Alemanha para ser aprovado. E não foi aprovado, foi congelado e eu tive que procurar outros horizontes. Mas a empresa que eu fui era muito parecido assim com um pouco da MAHLE, porque ela se preocupava muito com o seu lado pessoal, né? Então os diretores que estavam fazendo o direcionamento da empresa se preocupavam com a área profissional. Então, tudo que eu aprendi no programa, aprendi na MAHLE, eu trouxe para a realidade de vida, né? Então, eu carreguei isso comigo. Isso foi muito legal. É muito importante isso. É importantíssimo. As empresas, elas têm muito que se preocupar nessa questão. Nessa empresa que eu estou atuando, já vai fazer quase um ano, né, de que ela está em intervenção. E lá a gente se lida com motoristas, tá, com vidas. E a gestão é muito precária. E aí, quando a gente foi para lá, que a gente começa a acolher, aí eles falam assim: não, eu não quero que acabe essa intervenção, eu não quero que vocês vão embora, porque vocês acolheram a gente tão bem, você traz uma realidade, você mostra uma verdade que a organização, a empresa, ela nos trata como: se é um funcionário, você tem que fazer isso e pronto. Né? E vocês não, vocês têm vocês têm uma visão, você tem uma visão diferente da forma de pensar, de atuar. Então esse acolhimento pelas empresas é muito importante. É muito importante, até mesmo para desenvolvimento da própria organização. Grandes empresas hoje, as grandes empresas que têm o projeto, essa educação corporativa, elas são bem-sucedidas. Destacadas, né? São destaques. Sim. Excelente. Eu acho que a gente devia começar um movimento Vamos de começar resgate desses projetos, assim, né? Muito importante. A gente na Poline acredita que o mundo pode ser melhor e próspero para todos, né? Sim. E a prosperidade, para mim, ela vem, a base é a educação. É né? muito bom. Na hora que você consegue se educar mesmo, né? Educação formal mesmo, você começa a ter senso crítico, né? Capacidade de, Sim. né? A tua criticidade aumenta, a tua perspectiva aumenta. Então, Muito. meninos, está encerrando. E essa janela que se abriu para mim, para a Cíntia lá no passado, a gente tentar proporcionar para abrir para vários outros. Acho que você devia jovens, começar né? esse movimento na tua começar. empresa, hein? Ó, pega, sabe o que você faz? Você manda esse podcast para teu RH e diz assim, vamos começar aqui também? Vamos né? plantar uma sementinha aqui. Porque veja, são 22 pessoas em um ano. Um ano na vida de um jovem, quanta transformação não acontece? Sim. E para as grandes empresas, o dinheiro investido em 22 jovens, 21 em um ano, não é nada. Sim. Absolutamente nada. E quem não pode investir em 22, invista em 1, em 2, em Sim. 3, em 4, né? Com Começar um certeza. movimento, daqui a pouco a sociedade inteira tá no outro patamar, né? Verdade. Só não vem quem não quer, porque nem, né, a gente não pode forçar as pessoas, mas quem quer, só precisa de uma mão estendida para poder pegar. E aí, para a gente encerrar, eu queria perguntar para vocês que dica, conselho vocês podem deixar, seja para alguém de empresa que está nos ouvindo, ou quem sabe um jovem que muitas vezes não tem perspectiva, né? Acha que não tem perspectiva, ou alguém que vai conversar com um jovem que acha que não tem perspectiva. Como é que a gente pode ajudar ele a mostrar
essa possibilidade, né, de vida diferente. As empresas eu recomendo que invistam na educação corporativa. Uhum. Quando a gente fala, eu falo de 2 anos que eu vivi no Formare, foram 44 jovens que, se for ver a vida de cada um, nenhum se perdeu, né? Podemos se dizer assim. Todos estão bem, suas famílias, né? Então, a gente vê quão foi importante, o quão importante é, né, na verdade, a educação corporativa. Então, invistam. Eu não ia falar mais nada, mas eu vou ter que falar. É, o jovem, né, ele se torna uma nova referência ali para a comunidade. Então, num mundo onde a gente tem muita droga, muito crime, e os ídolos da juventude acabam sendo essas pessoas, você ter um jovem que diz assim, não para tudo isso, porque ele teve uma possibilidade, ele se torna referência. Uhum. Aí você pega 1, 2, 3, 4, ele não vai mais querer. Ele tem outras possibilidades que além daquela da droga e do crime, né? Ele consegue construir uma vida, não sei se a melhor palavra é decente, mas mais honesta. Eu acho que a palavra é honesta, né? Uma vida honesta e feliz, né? Sim. Com crescimento, ascensão social, porque no final das contas todo mundo quer ascender socialmente, né? Todo mundo quer uma boa casa, quer um bom carro, quer um bom calçado, quer uma blusa bacana, quer se ver evoluindo, né? Fiz esse recorte aqui no meio do final, mas me veio, né? Como vocês podem, então, as empresas podem ajudar a mudar as referências que as crianças têm, né? Brenda, isso é muito importante que você tocou nesse ponto, porque foi minha realidade, né? Não tem pra onde, não tenho o que esconder. Foi minha realidade que eu passei lá atrás, inclusive na época do programa, né? Na época do formário, eu tinha amigos do meu lado que não chegaram aos 18 anos, né? Não teve oportunidade de chegar aos 18 anos. E estavam ali comigo na minha casa, a gente andava junto para a escola. Então, assim, são escolhas, né? São caminhos que eu acabei aproveitando as oportunidades e acabei seguindo, né? Então, assim, eu tive essa realidade, passei lá atrás. Assim, o que eu falo é que invistam, abracem, as empresas possam abraçar essa causa que realmente vale a pena. Me tirou, né? Eu poderia ser o jovem de não ter chego aos 18 anos. Eu poderia ser aquele cara. E hoje não, hoje eu tô aqui desse lado. Eu escolhi outro caminho, né? Então, assim, vale a pena, né? Eu sou um resultado, né, disso, desse programa, dessa educação dentro das grandes organizações. Eu sou um resultado positivo disso. Então, assim, não tem mais palavras do que Tem argumento melhor, não né? tem argumento melhor do que eu estar aqui e dando esse depoimento, porque realmente é fantástico você falar, meu, tinha um jovem ali de 18 anos que não chegou aos 18 anos por não seguir, não ter oportunidade de participar de um programa como tal. É lamentável. Bom, queria deixar uma dica aqui para as empresas. Nosso podcast não chega só em grandes instituições, mas em instituições pequenas também. Sim. Então, se una com outras empresas. Faça parcerias. Crie um programa. Procure a Pauline para desenvolver esse programa. Legal. Pense no desenvolvimento profissional e pessoal dos jovens. Você não está sozinho. Mas a gente precisa criar esse movimento das empresas se juntarem. Vamos lá com o meu vizinho ou com uma área que complementa o meu trabalho. Vou lá, vamos fazer um programa único, vamos juntar, vamos dividir os orçamentos. Mas com certeza você terá profissionais melhores capacitados e você irá transformar vidas e sociedade. E não precisa esperar uma alta direção decidir, uma área de recursos humanos que normalmente nasce esse programa. Pode você mesmo, apresenta o projeto, né? Leve isso como uma construção de legado mesmo, a gente tem falado bastante nisso, né? Que diferença você quer deixar para o mundo, né? Para as pessoas. É isso aí. Plante a semente, né? Plante a semente e como você falou, não estamos sozinhos, né? Tem gente para te apoiar, né? Acho que E aos isso é jovens eu legal. falo, não desista dos seus sonhos, acredita. Vale a pena. E
o Jamerson e os outros 43 jovens que passaram, que aproveitaram a oportunidade, estão aí para confirmar que vale a pena. Imagine se cada empresa salvar um Jamerson. Nossa Senhora. Que Sim. transformação. Isso é verdadeira transformação social. Verdade. Meninos, muito obrigada. Muito obrigada. Foi deliciosa essa Foi uma conversa. Nevinka, obrigada pela parceria aqui, entrevistar Foi uma honra os hoje. meninos. Uma honra estar aqui com vocês mesmo. A gente não pode se desgrudar. Uma das coisas que eu pensei na entrevista com a Cíntia lá, eu pensei, gente, que foi aquilo que você disse no início. Como a gente mergulha no nosso dia a dia e esquece, né, de todo o nosso entorno, que às vezes um olhar pode ser tão Verdade. relevante para o outro, né? Verdade. Com certeza. E quem está aqui com a gente, de novo, eu convido a compartilhar esse episódio com quem você entende que pode, de alguma forma, abrir uma nova perspectiva. Se for de RH ou líder de alguma empresa, elabore um projeto, leve essa ideia, se isso tocou seu coração. Se precisar de ajuda, chame a Pauline. Se não puder ter ajuda, vai sem ajuda mesmo, mas vai. Dê o like, compartilhe e acompanhe a gente em mais episódios. Se você chegou neste episódio especificamente, convido a assistir os anteriores. A Cíntia foi citada aqui, ela está lá no 3º ou 4º episódio. A gente tem outros jovens, tem a Carol, que é uma jovem universitária que também trouxe todas as dores, é a representante da geração da filha aqui do Denis, que foi citada em vários momentos. Temos entrevista com líderes, com facilitadores, desenvolvedores de liderança e de times, ou seja, está riquíssimo essa temporada do Polemizando. Muito obrigada e continue com a gente nos próximos.